Meus amados irmãos, graça e paz sejam multiplicadas para a vida de todos e suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar o que estive meditando no livro de Esther. Por conta do Purim, a festa israelense celebrada nessa semana, Purim foi celebrado das 18 horas da última quarta-feira até as 18 horas da última quinta-feira. E o Purim foi estabelecido por Mordecai, a rainha Esther, e com o selo do rei Assuero. E você pode ler a respeito no capítulo 9 do livro de Esther. E é a festa que celebra o livramento que o Senhor concedeu ao povo de Israel no Império Persa, quando Amã havia tramado o extermínio de todo judeu residente no Império Persa daquele contexto. E então, meditando em Esther, por conta do Purim, eu fui muito ministrado pelo Senhor. E o Espírito Santo me deu uma palavra poderosa que eu acabei compartilhando com meus filhos de ministério. Mas também quero dividir com vocês. No Purim, celebra-se a mudança de sorte, o cancelamento do decreto de morte, contrário ao povo de Deus, e a celebração culmina com a distribuição de porções. Porções dos banquetes eram enviados de uns a outros. E também os que tinham mais abençoavam os pobres, os que tinham menos. Eu sei que alguns têm alguma dificuldade de relacionar questões espirituais com Israel, mas Israel é sinal de Deus para a igreja, para as nações, para a história. E eu creio de todo o meu coração que, assim como no contexto de Esther, nós estamos num momento de transição. E quero declarar sobre você, no começo dessa nossa quarta meditação, fechando o nosso primeiro mês nesse grupo, no altar, eu quero declarar sobre você, sobre a sua família, sobre sua saúde, sua fé, seu ministério, suas finanças, sobre tudo que te diz respeito, as bênçãos do Purim, em nome do Senhor Jesus Cristo, da parte do Espírito Santo, venha para ti e para todos os teus mudança de sorte. Que haja uma mudança transformacional, poderosa, nestes dias, para todos vocês. Que o Senhor interfira em todas as áreas onde você precisa de intervenção divina, para mudança radical. Que o contexto do quadro atual seja alterado para melhor, para bem, para bênçãos, sob o poder do Espírito Santo. Que o Senhor mude a sua sorte, que o Senhor altere o quadro atual. Que todo cancelamento de morte, todo decreto de morte seja cancelado. Todo decreto, toda trama, todo plano, toda maquinação, toda elaboração, toda artimanha, todo projeto, todo intento do maligno contra ti, contra a tua família, contra o teu casamento, teus filhos, contra o teu futuro, contra a tua saúde, teu chamado, tua vida com Deus, tua unção, teus dons, contra teu ministério, tuas finanças, todo o que foi planejado nas trevas seja cancelado. Que haja cancelamento de todo decreto, trama, elaboração, artimanha, projeto, plano e propósito que eram contra você, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito do Senhor distribua porções entre todos.
porções de sobrenaturalidade, porções de milagres, porções de poder, porções de dons, porções de fé, porções de revelação, porções de cura, porções dos tesouros divinos sejam distribuídos pelo Espírito Santo e todos recebam a sua porção de forma abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. E além de declarar isso, eu quero lembrar que no livro de Esther nós temos pelo menos 3 figuras muito importantes para nós como igreja, né? Claro que Assuero é figura do rei Jesus, a Esther, Radassa, é a figura da igreja, mas eu queria aqui enfatizar também a figura de Vasti e de Mordecai. Não é? Eu entendo que nós estamos num momento transicional, numa fase de transição. E eu acredito que Vasti vai ser removida nesses dias. Eu não tenho tempo para abordar aqui as bases das minhas convicções, mas eu tenho convicções bíblicas e pelos sinais que Deus tem dado nos céus e na terra, tenho convicções com bases bíblicas e com base nesses sinais que Deus está nos pondo num tempo de transição. Mudanças estão por vir, mudanças profundas, mudanças radicais, mudanças extraordinárias, revolucionárias estão por vir. Estamos num tempo de transição. Deus vai levantar o remanescente fiel, algo vai ocorrer, porque a igreja não vai sair daqui cabisbaixa, humilhada, a igreja não vai sair daqui envergonhada, enlameada, nem tampouco perseguida, mas perseguindo. Claro que vai haver perseguição, mas eu digo no sentido de que nós estaremos perseguindo o adversário. Nós vamos sair daqui não cabisbaixos, mas em vitória, não em derrota, mas em vitória, não cabisbaixos, mas em triunfo, não enlameados, mas purificados como noiva ataviada, como igreja gloriosa. E estamos, portanto, num tempo de transição. E a falsa igreja, a pseudo-igreja, claro que não há uma falsa igreja, porque se é falsa não é igreja, não é? Mas a pseudo-igreja vai ser removida. Vasti vai ser removida. Aquela igreja que não se apresenta ao rei, aquela igreja que faz movimentos paralelos aos movimentos do rei, aquela igreja que se vangloria da sua beleza, não é? Aquela igreja que desfruta do palácio, mas não comunga com o rei. A pseudo-igreja, portanto, vai ser removida, Vasti vai ser removida. E Radassa vai ser estabelecida, Esther vai ser estabelecida. Né? A igreja com visão de reino, a igreja submissa ao rei, a igreja que tem discipulado, mentoreamento, a igreja que entende seu chamado, a igreja que se posiciona, a igreja que corre riscos, inclusive em favor da nação. Essa igreja vai ser estabelecida. E essa igreja tem um mentor, tem mentores, tem tutores, tem referenciais. É o Mordecai. Né? Eu entendo que nesse momento, queridos, Deus está removendo a pseudo-igreja. Deus está levantando a genuína igreja, o remanescente fiel. E uma liderança eficaz, para discipulado eficaz, para um mentoreamento bíblico, precisa despontar urgentemente. Nesse momento, eu acredito que nós estamos muito enquadrados no que vemos em Esther, capítulo 4, dos versos 13 ao 16, né? Onde a palavra diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias,
nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Isso é tremendo. E eu acredito que nós estamos inseridos nesse contexto, nesse exato momento, nesse tempo de transição. Deus está removendo a pseudo-igreja, Vasti, na figura de Vasti. Deus está estabelecendo o remanescente fiel, na figura de Esther. E uma liderança eficaz, de mentoreamento, de referencial sábio, eficaz, na figura de Mordecai, tem que despontar nesse momento. Queridos, nós precisamos, exatamente agora, saber para que fomos estabelecidos por Deus. Não é? Na frase, quem sabe para uma conjuntura como esta que o Senhor te colocou aí. Isso nos mostra que nós precisamos estar convictos da razão pela qual Deus nos salvou, nos chamou e nos estabeleceu na posição em que estamos. Entre em Deus, em busca profunda, para que o Espírito Santo te mostre a razão específica para a qual o Senhor te chamou, te salvou, te comissionou, te ungiu e te estabeleceu na posição em que você está. Saber para que Deus nos colocou, na posição em que estamos, na função que exercemos, no ministério que temos, para essa conjuntura é indispensável. Você precisa de revelação clara sobre a sua função, sobre o plano e o propósito de Deus para a sua vida agora. Segundo, é preciso entender que pela nação fomos chamados. Mordecai estava fazendo Esther entender que ela não foi colocada no palácio como rainha simplesmente por si ou só pela casa de seu pai. Havia todo um povo a ser alcançado. Nós precisamos recordar que o papel da igreja é a grande comissão. Alcançar o perdido, batizá-lo, ensiná-lo, discipulá-lo. Voltemos ao Evangelho, voltemos ao entendimento de que a igreja existe para cumprir a grande comissão. A igreja existe não por si só e para si mesma, mas a igreja existe pelo seu Senhor e pelo reino em função daqueles que o Senhor quer trazer para o reino. Que retomemos nossa postura de igreja e voltemos à grande comissão, ao evangelismo, ao discipulado. Em terceiro, e quase finalizando, é preciso um engajamento nessa hora de transição, um engajamento profundo em jejum e oração. Nós estamos vendo, inclusive no Brasil, o quadro político, o cenário político estabelecido, demandando da igreja posicionamento, jejum, oração. Por trás de tudo que temos visto e ouvido, há batalhas espirituais, uma peleja tremenda pelos destinos da nação. Mas a resposta do Senhor vem pela igreja. A igreja é a arma secreta do Espírito Santo. É a nós que Deus quer usar para interferir nos céus e na terra, a fim de que haja mudança, cura, libertação, transformação. A igreja, portanto, precisa se posicionar e engajar-se no jejum e na oração como nunca antes, em favor do perdido, em favor das famílias, em favor da nação, pelo reino, pela grande comissão, pelo rei. Engajemo-nos em nome de Jesus. Por fim, meus irmãos, é indispensável uma disposição de coração, de alma, uma disposição de espírito para pagar o preço. Na frase da rainha Radassa, se perecer, pereci. Nós vemos que é indispensável essa disposição de correr os riscos de pagar o preço. Não vivemos por nós e para nós. Nós vivemos pelo Rei e por aqueles que o Rei ama e quer alcançar. Nós estamos em Cristo. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Que as nossas vidas estejam no altar completamente à sua inteira disposição. Que estejamos dispostos a pagar o preço e a correr os riscos. Que nisso tudo o Senhor nos ilumine, nos agracie, nos ajude, nos abençoe. Nos fortaleça o Espírito Santo
e que possamos cooperar com os planos do Rei em favor dos que o Rei quer alcançar e trazer para o reino. Espero que tenha te edificado, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço a todos, os amo. Um final de semana extraordinário, um domingo de glória em todos os nossos cultos, em todas as congregações onde adoramos ao Senhor. Abraços, irmãos, e shalom, shalom.